O programa de hoje vai falar sobre educação cooperativa. Evento em Concórdia reuniu 85 educadores de 3 municípios. Para a gente estar socializando o que foi trabalhado nesse ano, né? O objetivo foi mostrar aos professores que a forma de educar está mudando. Ele vai aprender a trabalhar mais em grupo, ele vai se comprometer mais com a comunidade. Coopera 1 celebrou 85 anos. É a cooperativa agropecuária mais antiga do estado. Todo o movimento que é gerado no município, 43% é a cooperativa 1 que gera. Além do plano de expansão, um livro foi lançado para valorizar seus bravos associados. Graças a Deus está aí até hoje, forte e crescendo. Seja educando para o novo ou celebrando conquistas, o Cooperativismo em Notícia está chegando. Venham conosco, já estamos no ar. Programa Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Sicoob. Venha conhecer o real valor do nosso tempo. O Sesc, cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Sescope Nacional, somos cooperativismo, somos Coop. E Fertilizantes Fecoagro, o adubo do cooperativismo catarinense. Salve amigos cooperativistas de todo o Brasil! Um dos projetos sociais mais abrangentes e significativos do cooperativismo está completando 18 anos. E para manter esse movimento sempre atraente, as cooperativas buscam, através de encontros, valorizar o personagem principal desse modelo, o professor. E nós, do Cooperativismo em Notícia, estivemos em Concórdia acompanhando o Fórum de Educação Cooperativa promovido pela Copérdia. Esse ali não está muito bem, está meio magoado. Ai, querido, o que eu vou te dizer? A vida é assim mesmo. Fique triste. Um dia é assim, um dia a gente é motorista, outro dia a gente é passageiro. Ter uma aula criativa, mais humana e, se possível, divertida, faz toda a diferença. Foi com esse intuito que 85 professores de 3 escolas, representando quase 1000 alunos, estiveram participando do 2º Fórum de Educação Cooperativa, promovido pela Copérdia. E com um detalhe, todos eles atuam no projeto Cooper Jovem. Educação gera conhecimento. Conhecimento gera sabedoria e só um povo sábio pode mudar o seu destino. Foi com essa frase do pensador Samuel Lima que o Fórum de Educação Cooperativa abriu discussão para temas tão relevantes. Afinal, qual futuro nós queremos para a nossa sociedade? Desenvolvido pelo Sescope, o projeto Cooper Jovem é um instrumento de socialização de alunos através do desenvolvimento de práticas cooperativas. Ele existe desde 2000, mas ganhou contornos efetivos por aqui a partir de 2010. Participaram professores da Escola Mansueto Boff de Concórdia, a Nuperágio de Joaçaba e também a Escola Neuza Marques da cidade de Itá. Para a Copérdia, esse movimento é algo extraordinário. Nós pensamos que o sistema cooperativo tem um grande papel em fazer com que haja conhecimento e informação, e principalmente nessa área educativa. E pensamos, então, quando surgiu essa oportunidade de trazer para as escolas que quiseram ser parceiras da Copérdia, o Cooper Jovem, a gente achou que é uma maneira de começar a introduzir na criança, no jovem, principalmente nas escolas, o sentido de cooperar. Esse é o grande objetivo. Porque hoje há assim, um certo individualismo em tudo, uma grande dificuldade em fazer com que haja essa cooperação. Então as escolas que têm condições de que têm condições de aplicar o Cooper Jovem, a gente tem sentido uma grande mudança, uma grande transformação da participação do professor, juntamente com o aluno, discutindo essa questão de cooperação. A Copérdia, na verdade, ela acompanha, né? Ela é a ponta entre Sescope e escola. Então a gente faz um acompanhamento nas escolas, além da formação que o Sescope disponibiliza.
disponibiliza. Então hoje as nossas visitas elas são semanais ou quinzenais, né? A cada 60 dias eu faço um encontro com os coordenadores do programa Cooper Jovem e um representante da direção, onde a gente faz todo o planejamento do ano. Então a cada 60 dias a gente para, revisa se as metas estão sendo atingidas, o que precisa ser melhorado, né? E o encerramento desse trabalho é o fórum, que é o que está acontecendo hoje. Então é a oportunidade de a gente levar um pouquinho da formação que o Sescope disponibiliza para um pequeno grupo, para toda a escola, para todos os profissionais, né? E a gente poder socializar o trabalho que eles realizaram durante o ano. Então esse momento ele é muito especial porque a gente consegue parar as 3 escolas, todos os profissionais, para a gente estar socializando o que foi trabalhado nesse ano. O professor Max Hettinger, especialista em educação, trouxe para o evento todo o seu conhecimento. Dividiu suas experiências e propôs uma reflexão mais ampla sobre a forma de educar. Ele, que é um apaixonado pelo modelo do Cooper Jovem. É importante a gente compreender que nós estamos vivendo num mundo onde a cooperação é muito importante, que trabalhar em rede, que estar conectado é fundamental. Isso não só na internet, no próprio mundo dos negócios. Se nós formos pensar, hoje a ideia é das associações, as cooperativas tomaram uma força muito grande nos últimos 20 anos, voltaram a crescer, voltaram a se viabilizar, voltaram a ser grandes negócios, seja em qualquer ramo do cooperativismo, a gente vê um crescimento muito grande. Isso significa o quê? Que no mundo das redes, no mundo da internet, no mundo da hiperconexão, cooperar, trabalhar numa rede, estar dentro de uma bolha é fundamental. Mas isso a gente não aprende em casa, só com os nossos pais. E é nesse ponto que a escola e que a educação voltada para a cooperação e para o cooperativismo pode ajudar as nossas crianças. Ela não vai substituir o conteúdo escolar continua como qualquer conteúdo, como qualquer escola. Mas junto a ele nós vamos desenvolver esses valores que cercam a vida cooperativa. Qual é a vantagem disso? Ele vai aprender a trabalhar mais em grupo, ele vai se comprometer mais com a comunidade, ele vai procurar saídas locais para problemas grandes, ou seja, ele vai tentar se ressignificar ali e principalmente, ele vai compreender que hoje no mundo a gente não consegue mais prosperar em iniciativas individuais. O interessante desse fórum foi que as 3 escolas puderam compartilhar seus projetos, trocar experiências e mostrar como cada um executa o seu dia a dia. Sem contar que os conceitos do Cooper Jovem ajudaram a melhorar as relações humanas. Esta busca nossa pelo cooperativismo, pelas ações trabalhadas em grupo, leva com que a gente tenha uma maior proximidade com o aluno e com as famílias, buscando pelo anseio das famílias e dos alunos, tornando esse espaço um espaço realmente mais cooperativo. A escola está diferente, você vê assim? Eu acho que sim. As formações estão diferentes, o momento do planejamento está diferente, não é algo mais forçado. A partir o início deste ano nós iniciamos com um trabalho de planejamento extra-classe. Este planejamento, então, no cooperativismo ninguém é obrigado a participar. Então, é com esta proposta, vem quem acha que aquele momento é importante para a melhoria da escola, para a melhoria da nossa prática pedagógica. A mudança é significativa desde a participação da escola com o Cooper Jovem. E esse momento de hoje a gente pode mostrar o que a gente faz de diferente em nossa escola e também ver o que as outras escolas trabalham dentro do Cooper Jovem. E o que o Nuperágio tem de diferente? A escola ela é mais parceira, mais companheira, ela escuta mais os alunos, ela participa mais da comunidade escolar depois que a gente aderiu ao Cooper Jovem. Como é que era o sentido de escola e como é que é o sentido de escola hoje? Bom, realmente o Monsanto Boff foi uma das primeiras escolas, ele iniciou com o programa Cooper Jovem em 2010 e nós percebemos que ao longo desses anos as relações entre aluno, professor foram melhorando gradativamente. Então, assim, a cooperação, o auxílio no desenvolvimento das atividades, a cooperação entre os colegas, o planejamento coletivo, todas essas ações contribuem, assim, de modo bem efetivo para o processo de ensino e aprendizagem. Se for verdade que o mundo das transformações passa pela escola, o Cooper Jovem tem dado uma contribuição imensa nesse sentido. E disso ninguém duvida. E para o quadro Relembrando desta semana, separamos uma matéria feita em setembro do ano passado. A equipe foi até o sul de Santa Catarina para ver
como a presença da Auriverde tem ajudado a desenvolver a bacia leiteira da região. Reveja. Assim que o sol desponta lá no horizonte, uma rotina intensa se inicia por aqui. Todo santo dia, lá pelas 6h30, 7 horas da manhã, a família Felimberti arregaça as mangas para começar a ordenha. Das 47 vacas do plantel, 39 estão em lactação. Juntas, elas produzem pouco mais de 1.000 litros por dia. Isso significa dizer que são 30.000 litros por mês. Observar os padrões genéticos é importante, o bem-estar animal então nem se fala, os cuidados com a alimentação é outro item primordial, mas tudo isso já não basta. Para ter eficiência dentro da cadeia do leite, é preciso que diversos outros fatores estejam no radar do produtor associado. Para atingir os padrões exigidos pelas indústrias, eles passaram a observar a curva de lactação. Segundo os especialistas, existem 2 picos importantes. O primeiro ocorre entre 45 e 60 dias após o parto e é entendido como o de maior produção de leite. E o segundo, quando a vaca consegue manter a produção máxima durante toda a lactação. O veterinário Ildoacir Variani explica melhor. São várias ações que precisam ser feitas na propriedade, são vários indicadores que precisam ser controlados. A atividade leiteira é um ciclo, a gente não tem um início, mas a gente pode começar falando em criação de bezerras, então a gente precisa criar bem as bezerras, a gente precisa criar bem as novilhas para a gente ter uma futura boa vaca. O noivo que herdou a propriedade do pai e que aos poucos vai vendo o filho Gabriel, o seu sucessor, já conseguiu entender o funcionamento desse programa. Ele, aliás, de uma maneira bem simples, até definiu uma regra para a alimentação dos animais. Cada corda no pescoço, seja ela maior ou menor, identifica um determinado lote. E os procedimentos gerais também mudaram. Se você cria bem a bezerra, ela tem um bom arranque inicial, ela vai te responder lá na frente em produção. E o que é preciso levar em consideração para ter uma boa produção? Alimentação, muito importante, né? De alimentar bem desde a bezerra, da novilha e fazer um bom controle leiteiro para saber a produção das vacas e daí partir para uma boa dieta. A Ângela, esposa do noivo, juntamente com a sogra, é a responsável pela coleta diária. E nesses últimos tempos ela percebeu que o volume aumentou com a adoção dessas novas práticas. É bom trabalhar com os animais, a gente se sente bem assim, porque eles recompensam o dia a dia da gente. Mesmo levantando cedo, dormindo tarde, a gente vê que eles, cada dia, ao passar dos dias, eles vêm aumentando a produção. Dentro do ciclo de lactação, que a Auriverde tem tido um cuidado, o que precisa ter em mente, o que é importante? A gente é consenso hoje que o período mais importante da vaca leiteira é o período de transição. Então essas semanas, 3 semanas, que é o que a literatura comenta, 3 semanas antes e 3 semanas depois do parto, é o período mais importante da vaca de leite. Então a gente precisa utilizar esse período para preparar a vaca para a lactação como um todo. Lembra que eu falei do Gabriel? Pois então, ele já está na faculdade, cursa agronomia, é um calouro ainda, mas foi buscar conhecimento para aplicar aqui no futuro. Eu fui incentivado desde cedo a seguir essa profissão pelo meu pai, pela minha família. Eu sempre tive incentivos e desde pequeno é disso que eu gosto de fazer, é isso que eu pretendo fazer durante a minha vida. Bom, eu escolhi o curso pela disponibilidade aqui na região e também porque vai agregar muito na minha vida e para depois poder colocar em prática na propriedade. E é interessante também, né, porque se traz o conhecimento científico para dentro da propriedade. Né? Isso. As pessoas têm o jeito de fazer, mas elas não têm muito conhecimento. Então isso pode ser uma coisa que a gente poderia conciliar para obter maiores ganhos na propriedade. Com a adoção desse sistema, que foca atentamente a curva de lactação, a Auriverde percebeu que nas vacas sem melhoramento genético para a produção de leite, a duração de lactação é bem menor. Acho que os Felimberti também entenderam. Depois dos comerciais tem uma celebração pra lá de especial. Não perca por nada.
vamos mostrar a festa dos 85 anos da Coopera 1, a mais antiga cooperativa agropecuária do estado. Passou por muitas incorporações, fusões, crescimentos. Então hoje, dando exemplo aqui em Santa Catarina, e já atravessou o rio, está lá no Rio Grande do Sul também. E revelar quem é o personagem que tem a missão de manter a cooperativa como referência regional. Como eu era da área, trabalhava na agricultura, me apaixonei pela atividade e fiz agronomia e gosto e trabalho até hoje. Cooperativismo em Notícia é um oferecimento de Cicobi, OSESC, Sescope Nacional e Fecoagro Fertilizantes. Pra tudo ficar bom, pra tudo ficar legal, passa no Cicobi e faz crédito rural. Tem as menores taxas e toda a facilidade pra produzir no campo e vender lá na cidade. Pra tudo ficar bom, pra tudo ficar legal, passa no Cicobi e faz crédito rural. Conte com o Crédito Rural Cicobi para produzir e crescer ainda mais. Procure uma cooperativa. O seu gado merece um alimento de qualidade, por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São duas fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio oferece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. A OSESC, Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina, representa as cooperativas catarinenses. Além da representação e registro, oferece assistência aos 12 ramos de atividade econômica. São 263 cooperativas com 2,2 milhões de cooperados, gerando 60 mil empregos diretos e receitas de 32 bilhões de reais. OSESC. Cooperar é sonhar, produzir e crescer juntos. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. O cooperativismo agropecuário catarinense tem uma história quase centenária. E tudo começou lá na década de 30, no extremo oeste catarinense, quando alguns poucos agricultores decidiram unir forças para enfrentar a volúpia dos atravessadores. Foi uma longa jornada, cansativa, muitas vezes incerta, mas que acabou premiando aqueles que sempre defenderam esse modelo de vida. Mas afinal, de quem estamos falando? Da Cooper A1 de Palmitos. O mês era outubro, o ano 1933. A comunidade ainda se chamava Passarinhos. Foi nesse pequeno pedaço de chão que 18 agricultores, incentivados por Otto Winkler, criaram a Cooperativa Mista Palmitos. O investimento à época foi de R$ 540. A ideia era reunir a produção, especialmente o fumo, para vender em grande quantidade e assim faturar mais. Como lembra muito bem um dos seus mais antigos associados, o seu Walter. Associei para vender, por causa de fumo. Nós vendia fumo, era a única que comprava fumo, era a cooperativa. Comprava o fumo e a banha nos interior até aquele... Ali naquele... onde é que funcionava aquela outra... A Fecoagro ali, né? Ali naquele porão, era sempre cheio de mel e banha. Quando que dava uma carguinha, tinha um caminhãozinho daqueles bicudinhos ainda esses anos. Uma parte ia tudo para Joaçaba. E de Joaçaba trazia as coisas de volta. E é verdade que dava engarrafamento de carroça para entregar fumo? Ih, meu Deus, aquilo ali dava... Como te conto, tudo queria ser o primeiro. É que nem hoje...
já existia fila esses anos, não é só hoje, para descarregar o fumo, porque só a gente, era o único dinheirinho que a gente recebia era com o fumo. Seu Walter tem 86 anos, dos quais 65 como associado. Ele acompanhou boa parte dessa trajetória da Coopera 1. Eu me lembro que nós até compramos, sabe, chegava no fim do ano, no tempo do seu Winkler, então os dividendos que os alemães dizem é o retorno, né? Sim. Então a gente pegava uma bomba de chimarrão, se ela não tinha dinheiro, pegava umas coisas para umas lembranças para ter. E graças a Deus está aí até hoje, e forte e crescendo. A história do seu Walter e de tantos outros associados está escrita nesse livro. Ele conta a trajetória dos 85 anos com vários episódios incríveis. O lançamento aconteceu com toda a pompa. Em algum lugar desta federação. A Cooperativa 1 ela não tinha até então um material oficial, né, que contasse a sua trajetória histórica. Então essa foi a oportunidade que nós vimos nessa comemoração dos 85 anos de elaborar então um material formal, né, e que realmente conte de maneira fiel, com a ajuda dos entrevistados e com a ajuda da pesquisa, que a gente fez uma ampla pesquisa, que conta essa história então dessa cooperativa. E demandou muito tempo para manipular esse material todo? Domar, foi mais de um ano, né, que a gente levou até achar os entrevistados certos, né, que contassem essa trajetória. Mas foi mais ou menos um ano, né, que a gente levou aí para concretizar, né, para concretizar esse material. Muita coisa que a gente sabia por altos da história da cooperativa e vimos que ainda tem muito a desvendar. Foi um conhecimento enorme que a gente conseguiu aí na busca de informações em várias comunidades, em várias famílias. Foi muito importante. As pontas iam se interligando? Iam se interligando com certeza, né? Então, com isso aí a gente foi fechando aí uma história maravilhosa, uma história de sucesso. A gente conseguiu efetivamente ver mais essas pessoas que prestaram as suas homenagens, os seus depoimentos, que elas realmente carregam a Coopera 1 nos seus corações. Né? E aí justamente o desafio de, junto com a editora, junto com o autor, a gente pudesse desenrolar o livro não apenas como uma forma de documentário, mas realmente como ele está estruturado em um enredo. Ele vem contando histórias e junto com essas histórias vai tecendo toda essa trama da Coopera 1. E para valorizar esse crescimento sustentável da cooperativa, que possui mais de 9 mil associados e um faturamento superior a R$1 bilhão, foi entregue mais um amplo espaço em Palmitos, onde os associados terão supermercado, loja agropecuária e de materiais de construção. Nos últimos 10 anos, eu diria que nós investimos aí mais de 100 milhões, investimos em toda a área de ação nos 18 municípios. E aqui também, eu acho que a matriz, nós temos aqui 1.200 associados, é um município grande e merece esse investimento porque a cooperativa, eu diria assim, é a maior empresa e a maior arrecadadora de impostos aqui no município de Palmitos. Todo o movimento que é gerado no município, 43% é a Cooperativa 1 que gera. O evento reuniu muita gente, clientes, associados e os mais conceituados líderes cooperativistas do estado. As cooperativas, a cada ano que passa, mesmo apesar das dificuldades que a gente está enfrentando, elas, com seu trabalho, com a sua transparência e com sua força, elas vêm crescendo a cada ano que passa. Um exemplo está aqui em Palmitos, uma cooperativa regional, completando 85 anos e fazendo investimento nos anos tão difíceis, empregando mais gente. Isso é muito importante para nós do sistema cooperativo de Santa Catarina. É motivo de alegria, é motivo de satisfação, de comemoração e lembrar, né, que a Cooperativa 1 ela é muito maior do que ela representa aqui ou que está aqui. A cooperativa, a 1, ela cresce muito junto na FECOAGRO, como exemplo de liderança, intercooperando com as demais cooperativas e também é uma das grandes associadas da Aurora. Dessa forma, a cooperativa
A UNM, que é uma cooperativa inspiradora, pioneira, ela sempre traz bons exemplos e lidera, digamos, com o exemplo, o cooperativismo de Santa Catarina. A UNM é uma cooperativa com 85 aniversários, tem uma belíssima experiência. É claro que houve épocas que crescia mais rápido, menos rápido, mas está aí hoje, dando um belo exemplo, e passou por muitas incorporações, fusões, crescimentos, e está hoje, dando exemplo aqui em Santa Catarina, e já atravessou o rio, está lá no Rio Grande do Sul também. Então, e o sistema vai bem? O senhor está vendo? Não, está bem, eles estão bem. Todas as cooperativas, 12 cooperativas hoje vinculadas ao sistema Aurora, umas cresceram mais rápido, outras menos rápido, mas todo mundo cumpriu com o seu dever, ou seja, priorizou a sociedade. Isso que importa no sistema cooperativo. E sabe por que a Coopera 1 chegou a esse nível de desenvolvimento? Eu lhe conto. Hélio Casarim não é apenas um engenheiro agrônomo que se transformou em administrador. Ele é também um produtor rural. Você vai conhecer agora o perfil desse homem que ajudou a transformar o cooperativismo e que fez da Coopera 1 essa potência regional. Casarim produz em sua granja leitões de terminação e também gado de corte. Por isso, todas as semanas ele passa por aqui para acompanhar o desenvolvimento do trabalho. O homem que há 10 anos comanda a Coopera 1 também sabe como é o dia a dia de um produtor rural. Eu tinha muita paixão na época pela Caresc, pela extensão rural. Então nós tínhamos um agrônomo lá em São José do Céu, Concato, que fazia um belo trabalho. E como eu era da área, né, trabalhava na agricultura, me apaixonei pela atividade e fiz agronomia e gosto e trabalho até hoje. O gaúcho de Faxinal do Soturno, que se formou em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, é o líder desse movimento. Um cara à frente do seu tempo. Parabéns, Cooper A1. E parabéns também a todas as cooperativas de todos os ramos que defendem incansavelmente esse modelo de sociedade. Para você que esteve conosco, muito obrigado pelo carinho. Um abraço, ótima semana e até o nosso próximo encontro. Tchau!